Iniciação em 3 dias. É correto? Bom, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto e eu vou dar minha opinião sobre a iniciação feita em um final de semana, em uma semana, o que eu acho sobre isso. Bom, se você não me conhece, eu sou Tom Laurier e acompanhe esse vídeo até o final para a gente entender sobre os problemas de uma iniciação tão rápida assim no Candomblé. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você já sabe que eu tenho um vídeo falando sobre o tempo de recolhimento e falando os porquês. E assim também você sabe que eu não sou muito a favor de falar o que é certo ou errado, porque a generalização das coisas dentro do Candomblé, na verdade, é um erro, porque o Candomblé tem origens diferentes, origens distintas, raízes, axés, nações totalmente diferentes, que faz com que cada casa de Candomblé tem as suas peculiaridades. Então, dizer o que é certo ou errado é muito subjetivo e a generalização sempre é muito burra. Então, o que eu penso e acho da iniciação em 3 dias? Ou a iniciação em pouco tempo, em menos de uma semana, em uma semana, por exemplo? Para mim é algo problemático, porque a gente que sabe os ritos necessários para a iniciação do Inhaô, tudo ritualística e pré-estabelecida dentro do Candomblé, são coisas muito grandes e muito complexas e complicadas para serem feitas em menos de uma semana. A coisa básica que eu sempre falo é a queima de efum, o perfuré, o sarapocã, dependendo da nação, como que vai ser feito em apenas 7 dias, já que só essa ritualística precisa de 7 dias consecutivos para acontecer. Bom, cada um faz uma adaptação para que não haja a necessidade desses 7 dias corridos para fazer o perfuré, a queima de efum e tudo mais. Mas os ebóis, bori, labé e todos os outros ritos inseridos dentro da iniciação do Candomblé, como é que faz em tão pouco tempo? Tudo se dá um jeito, tem uma equipe grande que ajuda e possibilita que tudo seja feito na correria? Ok, perfeito. Mas e a ligação Elegum, Orixá, Omon Orixá, Orixá, a ligação da Vodum, Cinco Vodum, da Mozenza, Quenquice, como é que daria para se fazer esse entendimento e essa compreensão em tão pouco espaço de tempo? De quem frequenta e participa de uma iniciação sabe que às vezes o 21 dias é tão pouco tempo, né? E a gente faz entender como antigamente muitas casas de Candomblé tinham uma iniciação que durava 6 meses e se dizia até do prazo e do período de 1 ano iniciando. Muitas das pessoas que defendem a iniciação em tão pouco tempo falam que, mas na época da escravidão, como era feito o Iaô, se eles eram cativos, eram presos, não tinha tanto tempo. Bom, lê do engano acreditar nessa falácia, porque não existia iniciação durante a escravidão. Desculpa, existia a iniciação e o culto religioso feito por escravos libertos. Os fundadores do Candomblé e as pessoas que estabeleceram o Candomblé eram negros e negras libertos. Eram africanos que vieram para o Brasil, foram escravizados, conquistaram a sua alforria, compraram a sua alforria e a partir daí sim estabeleceram suas casas e seus locais de culto. Não existia Candomblé nas senzalas, como eu falo nesse vídeo no canal. O Candomblé não foi criado dentro das senzalas, a união do Candomblé, a junção do culto. Isso daí é uma falácia de quem realmente não entende a procedência e o estabelecimento do Candomblé como religião aqui no Brasil. O Candomblé não veio da África, o Candomblé foi uma adaptação dos cultos aqui no Brasil. Isso não aconteceu nas senzalas. Nas senzalas existia cultos, existia uma maneira adaptada de culto ao orixá? Sim. Porque os africanos não deixaram de acreditar e cultuar as suas divindades enquanto cativos, enquanto presos, escravizados. Eles não deixaram de cultuar as suas divindades de nenhuma forma. Mas os ritos iniciáticos e tudo mais não aconteciam dentro das senzalas. Se isso tudo era perseguido nas casas e nos locais de culto que eram criados por esses escravos libertos, imagine se isso não seria de certa forma perseguido e destruído pelos senhores de engenho, pelos capitães do mato, por os capangas dos senhores de engenho ao descobrir ou ver os escravos fazendo qualquer coisa do tipo.
Isso é um grande engano, é um desconhecimento histórico sobre a origem do candomblé, o estabelecimento do candomblé aqui no Brasil. Então, essa justificativa que na época da escravidão, como é que fazia, então, se tinha assim, se fazia de qualquer jeito, não, se tinha casas que eram compradas, alugadas, estabelecidas para culto orixá de quem era liberto e cultuava esses orixás e divindades dos outros libertos e dos descendentes desses escravos libertos já, e seus descendentes, suas famílias, que também eram libertos. Os escravos cativos poderiam frequentar? Sim, porque muitos desses escravos eram escravos de ganhos, que tinham certa liberdade de andar nas cidades e tudo mais, mas não podemos garantir e nem definir que esses eram responsáveis por cultos ou iniciação e ficar no período iniciático e tudo mais. Se a gente olha a história do candomblé, a gente vê a presença total de escravos libertos dentro de como sacerdote ou como iniciados que deram seguimento e prosseguimento ao candomblé como um todo. Então, isso não deve ser utilizado como desculpa. E a gente falando sobre a história do candomblé, a gente justamente sempre vê os antigos falando que, antigamente, as iniciações, por exemplo, no candomblé jeje, eram iniciações que duravam até um ano. A Vodunce ficava na roça de candomblé até um ano, depois reduziu para 6 meses, para adaptar justamente a correria da vida social urbana e a industrialização, a correria de uma vida social mais moderna, mais atual. Então, se a gente olhar para trás, a gente vê que se ficava mais tempo dedicado à roça de candomblé após a iniciação. Então, nunca a gente tem que olhar para trás e dizer que antigamente era menos tempo e imaginar uma inverdade para justificar o que não acontece hoje. Então, a iniciação em 3 dias não vou usar o termo errado, mas é algo equivocado e a sua justificativa é equivocada, assim como o seu culto como um todo. Porque você acaba impossibilitando o Iaô, o Omorixá, o neófito que está entrando para a iniciação, para o orixá, de viver de forma adequada o período iniciático. E, me desculpe a expressão, tudo feito a banda voou, acaba trazendo Iaôs a banda voou, sem doutrina, sem conhecimento de culto, sem convívio com o seu orixá, falando determinadas coisas que são em verdade sobre o próprio rumbê do candomblé como um todo. E nessa correria de hoje em dia da vida de trabalho que todo mundo tem, trabalho, faculdade, estudo e tudo mais, então não pode se dizer eu ensino em 3 dias e tudo isso ele aprende depois. Hoje em dia se tem dificuldade até de se frequentar e se participar com frequência dos ritos e orôs dentro da casa de candomblé. Então nada disso vai ser justificativa. Por isso que não se pode esquecer do que se fala, de que o candomblé é para todos, mas nem todos são para o candomblé. Porque nem todos têm a determinação de viver numa casa de candomblé, de se dedicar a uma roça de candomblé, ao culto do orixá, as noites passadas em claro, os momentos que você se afasta da sua casa e da sua família para poder estar ali na roça de candomblé cultuando o orixá, se dedicando. Então, realmente é complicado. Você tem que saber se não é pegar o candomblé e mudar ou inventar uma história para justificar essa mudança que você quer fazer no candomblé. Porque aí você está dizendo que o candomblé é uma inverdade para justificar a sua verdade. Bom, espero que você tenha entendido o meu pensamento sobre esse aspecto da iniciação em tão pouco tempo, que é algo complicado para a própria liturgia do candomblé. E se você gosta de assuntos sobre história, cultura e filosofia da religião de matriz africana ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, pois publicamos aqui toda semana sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a companhia, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.